Você usa expressões, você fala da questão da moral, do bem, da ordem, né? E fala também da evidência. Porque o que me parece é que a palavra evidência está sendo muito empregada. Eu gostaria que você respondesse sobre essas coisas. O que é a ordem, né? Como ela se fundamenta? O que é o bem? Como ela fundamenta a moral nesse aspecto? Como você julga a questão do bem e do mal? E como você julga também a questão da evidência? Pois não. A ordem, em que sentido você está falando de ordem? Não. O que nós estamos discutindo são dois conceitos de ordem. Uma ordem natural que tem a influência divina e outra que tem sem a influência divina. A não ser que você não acredite que exista ordem no universo. Não, existe que o universo tem, como eu disse, tem tanto ordem quanto caos. Tem as duas coisas dentro dele. Sim, mas o caos é identificado a partir de uma ordem. Sim, e? E eu quero saber qual é o fundamento. Qual o fundamento? Qual é a tua visão que você tem de ordem da natureza? É justamente a natureza seguir essas leis que a gente consegue observar dela. Tá, mas de onde provém essas leis? Físicas das forças, que advém das forças físicas e da relação entre a matéria e a energia. Tá, mas eu quero saber. Não, mas eu quero saber o seguinte: eu quero saber qual é o fundamento das leis. Porque se você está falando de leis, é que esses fenômenos estão sujeitos a uma regra diferente deles. As leis são as leis que a gente observa na natureza, são a nossa constatação de como a natureza se comporta. Só isso. O fundamento dela é a observação da... Mas você não respondeu. Eu quero saber de onde é que vem esses princípios que você chama de leis. Vem da própria realidade. Da minha cabeça? Vem da observação da realidade. Tá, mas eu quero saber... Não, tudo bem. Isso não está sendo discussão. Não, pera lá. É daí que vem. Não vem da minha observação da realidade. A ordem não depende da minha observação da realidade para existir. Não, as ordens que a gente percebe vêm da nossa observação da realidade. Não, senhor. Não, senhor. A ordem não depende do que eu penso. Se eu deixar de existir, a ordem não vai deixar de existir. Eu não estou falando que ela depende do que a gente pensa. Eu estou falando que da onde vem essa ordem, vem da nossa observação. Da onde que a gente tira essas ordens? Não, sim. Então, se é da nossa observação, você está dizendo que isso é uma ideia. Você está dizendo que isso é uma ideia. Eu estou perguntando o seguinte: ou a ordem existe na natureza, ou existe apenas na minha observação. Se a ordem existe na realidade... A nossa observação é de algo que existe na natureza. Tá, e tudo bem. Então, tá bom. Então, qual é o fundamento? Qual é a origem? Qual é a origem desses princípios? Não sei. Bom, aí você pode usar o argumento cético. Não sei. Não sei qual que é. Então, pronto. Talvez não, seja... então pronto. Talvez seja algo inerente da própria matéria. Bom, eu já respondi aqui que não pode ser algo inerente da própria matéria, porque a matéria, por si mesma, ela não tem ordenamento, ela não serve de princípio. Como que você sabe? Ela está sujeita a um fenômeno. Se ela está sujeita ao fenômeno, ela mesmo não pode ser o próprio princípio. Como que você sabe? É óbvio, meu filho. Me diga uma coisa. Se eu identifico certas coisas ontologicamente, ela é ontologicamente de uma estrutura que vai além delas. Elas não podem ser elas próprias. Isso aí é evidência. Evidência, como você usa a palavra aqui. Evidência é isso. É o que é evidente, é o que está visível aos olhos. Evidência. Quando eu uso a evidência, eu estou usando um outro termo, não é esse, mas tudo bem. Não, mas a evidência no sentido de filosofia é isso. Evidência nem se prova. Você sabia disso? Não se prova evidência. Se vê. Você tem evidência. Como é que você prova? Por exemplo, eu não tenho dúvida sobre a existência do Sol. Eu não tenho dúvida, porque ele é evidente. Ele está na minha visão. Você quer perguntar para mim o que eu estou querendo dizer quando é evidente? Ou você quer... Pode ser também, vale. O que eu estou querendo dizer quando eu estou usando os termos evidências aqui várias vezes, não é aquilo que está em evidência, aquilo que é óbvio, e sim um indício de algo. Certo? Você tem coisas que são evidências de que algo existe. Você tem evidências que são indícios que apontam para alguma coisa. Esse é um dos sentidos. Então me diz uma coisa, se não é, por exemplo, até o dado momento, eu botei uma proposição aqui. Se existe uma ordem harmoniosa, uma ordem que pode ser compreensível pelo intelecto humano, uma ordem que não comporta acasos, eu não posso dizer que essa ordem é irracional. Se essa ordem é... Não, se essa ordem pode ser compreendida racionalmente pelo meu intelecto... Ah, tá, sim, ok. Tá? Pode ser compreendida pelo meu intelecto, ela não pode ser feita em nome do acaso. Não tem lógica dizer que o acaso é um ente criador de algo. Mas quem está falando que é o acaso? Eu já falei que o universo tem tanto acaso quanto ordem.
Não, o universo não tem nem na desordem. Quando você fala de uma lei de desordem, você está falando de uma lei, já é Eu não ordem. falei de lei de desordem, eu falei que tem o caos e tem a ordem. Sim, mas a concepção caótica, que é a lei da entropia, ou seja, que uma ordem pode degenerar no caos, ele degenera do caos para buscar uma nova ordem, assim sucessivamente. Isso já é uma lei. Isso já é uma ordem dentro da desordem. Você está colocando essa lei totalmente errada, mas tudo bem. Não, tudo bem. Mas a questão da entropia, quando você fala de uma lei natural, você fala de uma lei de natureza, você está falando de uma ordem. A ordem não é visível. A ordem, ela é um conjunto de fenômenos, ela é um conjunto de fenômenos ordenados. A matéria não é o fenômeno. Então eu não posso atribuir somente a matéria a esse fenômeno, porque ela está inserida também numa realidade muito maior do que a sua própria natureza. Com base em que? O caos propriamente dito, se você analisar bem, até o caos é ordenado. E vou mostrar uma coisa bem simples. Quando eu morro, existe um caos chamado... Você tem alguma pergunta? A ideia aqui é você fazer perguntas, Conde. Tudo bem, mas vamos lá. Eu só quero saber, você tá repetindo uma tautologia. Você está dizendo assim, a ordem existe porque eu compreendo a ordem. Você não explicou para mim. Eu quero saber qual é o fundamento da ordem que você... Não, mas eu já disse para você que eu não sei. Então pronto, você tem dúvida, só isso. Eu não sei de onde vem a ordem, mas isso... Você está dizendo que porque a gente não sabe de onde vem a ordem porque é Deus? Esse é o seu argumento? Eu acho muito mais lógico do que você acreditar que seja outra coisa. Você vai direto para a falácia da ignorância. Beleza, vai lá. Não é a falácia da ignorância. Na verdade, é o seguinte, não se pode presumir ordem, não se pode presumir uma ordem baseada no quê? No caos. Só se pode presumir a ordem, eu aplico na minha regra prática. Inteligentemente. Então, olha só, eu aplico a ordem na minha regra prática da compreensão da realidade, eu aplico a ordem na ação moral, eu aplico a ordem praticamente em tudo, até mesmo no caos. Então, eu não posso dizer que o caos, ou que a ordem, seja uma coisa que surgiu espontaneamente do nada. Isso não tem lógica. Tem a ver com a existência de Deus? Tem a ver com a essência de que Deus só se pode presumir a ordem se algo comporta a ordem, meu filho. Ah, quer dizer que só pode ter ordem se existir um Deus? Ah? Só pode existir ordem se claro. Não, seria o quê? Seria o quê? Seria o quê? Vai lá. Seria o quê? Se não for Deus, é o quê? Se não for Deus? É o quê? Um monte de coisa. Pode ser que a ordem da matéria seja algo inerente à própria matéria. Não pode ser. Por quê? Porque a matéria está sujeita a algo que está além dela. Da onde você tirou que está além dela? Como que você demonstra que ela está sujeita? Meu filho, você falou de lei natural. Lei natural implica uma ordem maior do que a matéria. A matéria está sujeita a uma ordem que determina os seus aspectos ontológicos. Isso é lógica, meu filho. A ordem pode muito bem surgir como uma consequência da própria existência da matéria. Sim, então você está atribuindo à matéria uma propriedade de princípio. É isso que a gente está tendo um raciocínio circular, meu filho. Das duas, uma. Ou você admite que existe uma ordem transcendente que ordena todo o universo, ou então você está atribuindo à matéria, um ordenamento em si mesmo. E qual é o problema? O problema é muito simples. O problema é que a própria matéria, ela está estruturada dentro de uma ordem, de uma cosmovisão e de uma estrutura da realidade que vai além dela. Porque nem tudo é matéria, na realidade. A cosmovisão tudo é matéria? Claro que não. Isso é uma afirmação simplesmente sem nenhuma evidência. Não, você não sabe nem o que é evidência, meu filho. Evidência é que você vê. O que não tem evidência é você afirmar que a matéria tem propriedades próprias e gera princípios. Isso não tem evidência. O que você está afirmando é materialismo puro e simples, pô. Agora vem dizer que não é materialista? Você é materialista. Acreditar que não existe nada além da matéria, não é isso que eu estou falando. Então pronto, então você está atribuindo... Então, se existe algo além da matéria, existe algo que transcende a matéria. Falando que existe. É difícil você entender, né? Mas tudo bem, continua. Eu quero saber qual é o princípio ordenador da matéria. Eu já te falei que não sei.